E aí, gente, tudo bem? Vamos falar sobre degeneração celular. A gente tem uma célula que vai ter o metabolismo alterado por algum fator, pode ser uma substância tóxica que vai afetar o retículo endoplasmático, pode ser uma depressão de ATP que vai provocar falha nas bombas. Então, isso vai causar o acúmulo de alguma substância. O metabolismo está alterado, não há como metabolizar aquela substância e ela vai acabar aumentando em concentração dentro da célula. Das degenerações a gente tem os lipídios, a água, proteínas, muco e carboidrato. Se o estresse em cima daquela célula continuar, a lesão continuar em cima dela, esse processo pode degenerar em morte celular. Eu já tive contato com uma paciente que ela estava desenvolvendo uma cirrose e que ela começou com uma esteatose, ou seja, um acúmulo de gordura no fígado. Então, as degenerações podem ser água, né? Chama-se alteração hidrópica, inchação turva, tumefação, edema, pode ser lipídica, degeneração gordurosa, esteatose, lipidose, pode ser de proteína, degeneração hialina, de muco, degenerações mucoides e de carboidrato, degeneração de glicogênio. Aqui a gente tem o processo de lesão celular, a gente vai ter as lesões irreversíveis, que vão causar necrose e apoptose, né? Cessada a causa, não cessa o efeito, tá? Tem alterações morfológicas na célula, parada funcional da célula, irreversibilidade, que vai causar a morte. Os principais fatores que causam realmente, de fato, a morte celular, ou atingir a membrana perder totalmente a permeabilidade, atingir a mitocôndria também, ou o núcleo celular, que é pior ainda, né? E as lesões reversíveis. As lesões reversíveis são acúmulos intracelulares ou degenerações. Então, cessada a causa, que há tempo, se cessar a causa, cessa o efeito. Então, tem alterações morfológicas na célula também, alterações funcionais no metabolismo, que vai causar esse acúmulo, reversibilidade, lesão celular, degeneração. Aqui a gente tem a classificação das degenerações. A gente tem a tumefação celular, ou seja, o edema, né? Água, acúmulo de água no interior da célula devido à lesão da membrana e alterações na bomba de sódio e potássio. O que causa isso? Depressão de ATP, gente. Quando falta energia e anóxia, a depressão de ATP, falta de oxigênio, vai causar depressão de ATP, vai causar falta de energia, e essas bombas de sódio e potássio e outras bombas, elas dependem de ATP para funcionar, tá? Degeneração hidrópica é a primeira que acontece, que é o edema celular, tumefação, que pode ser tanto severo como mais severo, duas cruzes, né? E a degeneração gorda, essas são as duas principais, a hidrópica e a esteatose. A gorda também é por causa de um acúmulo intracelular de lipídio e também é uma falha no metabolismo do lipídio. A gente tem que lembrar que o principal órgão de metabolismo lipídico é o fígado. A gente tem aqui a degeneração hidrópica, hepatocytos de cor clara, com citoplasma granuloso, microvacular. Então, você sabe que aqui ela está muito mais clara. A gente nota essa célula clara por dentro, desmaiada, né? E aqui a gente tem os órgãos afetados, degeneração hidrópica, palidez, espessamento da cortical renal e a palidez do fígado, reflexo de luz, ligamentos hepáticos de cor branca. Então a gente tem aqui uma característica da degeneração hidrópica, que é a palidez. Aí a gente tem aqui um esquema que eu mesma fiz, né? Pressão osmótica da célula é maior do que no meio. Então, por que a água não entra para dentro da célula? Porque você tem a bomba de sódio e potássio. Se existe mais sódio
fora da célula, é porque o sódio que entra, a célula coloca para fora. Porque concorda comigo que teria que entrar em um equilíbrio, o meio interno e externo, mas o meio interno ele se mantém diferente do externo por causa da bomba de sódio e potássio em relação ao sódio. Se acontece a depleção do ATP, você não tem mais energia para manter as bombas. Então esse sódio dentro da célula, a célula vai se tornar mais hipertônica e a pressão osmótica vai puxar a água para dentro da célula, vai causar um inchaço, edema e as bombas estão paradas, né? No normal, essa bomba de sódio e potássio coloca sódio para fora, potássio para dentro e mantém a célula normal em termos de ganho de água. Aqui a gente tem agora a degeneração lipídica, que é acúmulo de lipídios na célula. A gente nota que o núcleo dessa célula ele está para o lado, ele está sendo empurrado por esse lipídio que está dentro da célula, né? Hepatócito de cor clara, com citoplasma granuloso microvacular. Então a gente nota isso, que aquelas gotículas de lipídio estão empurrando o núcleo da célula para o lado. Se você reparar bem nessa lâmina, você vai perceber. Esteatose, degeneração gordurosa. O metabolismo lipídico ocorre basicamente no fígado. Caso se interfira em vários passos desse metabolismo, ocorre o acúmulo de lipídio no interior dos hepatócitos, tá? Por vezes, uma única agressão pode determinar alterações em mais de um passo metabólico. Porque a gente vive de cascata metabólicas, uma coisa está ligada à outra. Se você altera alguma coisa, você puxa uma cascata de efeitos também. Portanto, o aumento do triglicerídeo no fígado pode ter diversas causas e patogênese. É lógico, ele tem diversas causas e a gente vai ver cada uma delas. As causas da esteatose, a gente vai ver com cuidado também, inclui substâncias tóxicas, desnutrição proteica, preste atenção, é desnutrição proteica, não é desnutrição de carboidrato. A pessoa precisa estar se alimentando mal para ter a esteatose. Ela não pode ser completamente desnutrida, tá? Porque senão você vai causar uma hipotrofia na célula. Entende? Não vai ser esteatose. Então, quando ela está completamente desnutrida, não tem nem o que ter de lipídio, produção de lipídio, porque o corpo está se autocomendo, né? Está se autocomendo. Tem também o corpo que se autoqueima, né? Mas tem também a hipotrofia daquela célula. Então ela precisa estar se alimentando não de proteína, por exemplo, só come carboidrato, não come proteína, para causar essa desnutrição proteica e causar esteatose. Diabetes mellitus também, obesidade, porque você tem um aporte maior de triglicerídeos, e anóxia, perda de ATP, que essa causa quase tudo, né? Então, as causas da esteatose hepática a gente pode dividir em 3 grupos: as tóxicos e tóxico-infecciosa. Então, entre as primeiras estariam as provocadas por tóxicos exógenos, né? O benzeno, clorofórmio, tem vários, fósforo, álcool, drogas ou tóxicos endógenos, como a ureia. As causas tóxico-infecciosas são os agentes biológicos produtores diretos ou indiretos de toxina. O que acontece? Você vai ter certos compostos, certas substâncias químicas que elas vão atingir em cheio o retículo endoplasmático. Então você não vai ter como metabolizar, produzir proteínas carreadoras de lipídio. Então, sem a produção dessas proteínas carreadoras de lipídio, você começa a acumular esse lipídio na célula, tá bom? Anóxicas. As causas de falta de oxigênio são representadas principalmente pela insuficiência cardíaca e anemia crônica. Gente, falta de ATP causa tudo.
inclusive esteatose, até degeneração hidrópica, como a gente viu. E as dietéticas? As causas dietéticas são relacionadas com doenças nutricionais e doenças metabólicas, ou dislipidemias, desnutrição, doenças consumptivas, dietas deficientes em fatores lipotróficos, doenças policarenciais e o próprio diabetes. As consequências da esteatose hepática são variáveis, depende da intensidade e da associação com outros fatores, tá? Na grande maioria, se cessa a causa, ela é reversível. Agora, se você ficar realmente, por exemplo, como eu vi, uma paciente numa esteatose grave, pode levar à morte de hepatócito, pode levar sim à cirrose, tá? Agora, olha aqui, degeneração gordurosa, esteatose, fígado gorduroso, aumentado de tamanho, amarelado, com bordas rombas. E ali a gente tem os hepatócitos com macrogotículos de lipídios que deslocam o núcleo perifericamente. Se você observar ali naquele círculo que eu botei em vermelho, o núcleo está deslocado periférico e está a gotícula de gordura ali no meio. Degeneração hialina. Hialinoses, né? Na patologia clássica são classificadas como processos degenerativos dependentes do metabolismo proteico alterado. Gente, todas as degenerações são consequências de metabolismo alterado pela célula. Aí ela começa a acumular. Ela não consegue metabolizar aquela substância começa a acumular. Hoje sabe-se que nem sempre o distúrbio é só do metabolismo proteico, ou que nem sempre traduz conceitualmente uma degeneração, tá? Acúmulo de proteínas. A gente tem o acúmulo que se dá por desequilíbrio entre a produção e a degradação de proteínas celulares. Então, alguma coisa está ali acontecendo que a homeostase não está sendo feita, o equilíbrio não está sendo feito. Geralmente formam corpúsculos no interior da célula, gotículas de reabsorção. Isso é interessante. Em doenças renais associadas com perda da proteína, como proteinúria, doenças glomerulares, glomerulopatias, doenças causadas por sintomas microvasculares de diabetes, nefropatia diabética, normalmente se reabsorve as proteínas dos túbulos renais proximais. Na proteinúria, com a perda excessiva de proteína na urina, a vesícula de pinocitose, que absorve essas proteínas, começa a se fundir com lisossomos celulares e acumular essa proteína até que o estímulo acabe. Então, fica ali acumulado várias proteínas. E corpúsculo de Mallory, tá? Formado na cirrose hepática, ou pode ser também causado por uma infecção virótica, tá? Citomegalovírus, onde se tem acúmulo de proteína. Corpúsculo de Russell, acúmulo de imunoglobulina no citoplasma de células plasmáticas. Aqui a gente tem uma substância endógena anormal, se acumula em consequência de defeitos adquiridos ou genéticos no dobramento e empacotamento e transporte da secreção, que é a degeneração hialina, acúmulo de proteína. Ocorre também em doenças com comprometimento renal, como eu falei lá, né? Em que o glomérulo doente deixa passar muitas proteínas, o normal é não passar, né? Elas passam por pinocitose na célula tubular, se unem ao lisossoma, formando um fagolisosoma, visto sobre a fórmula de gotícula de hialina no microscópio. Então, a formação desse fagolisosoma com proteinúria decorrente de alguma doença renal. Degeneração por acúmulo de açúcar, carboidrato. Então, são doenças genéticas caracterizadas pelo acúmulo de glicogênio nas células do fígado, rins, músculo esquelético e coração. O glicogênio é uma reserva de energia, né, prontamente disponível, presente no seu plasma. A causa mais comum dessa degeneração a base de glicogênio, de carboidrato, é deficiências que atuam no processo de degradação do glicogênio. Existe uma doença fatal, eu não me recordo o nome, mas que ela é fatal, que não existe a degradação desse glicogênio, esse glicogênio vai cada vez acumulando mais na célula. Eu não sei se a pessoa tem uma sobrevida alta, mas eu acho que é bem
bem baixa, então acontece a degeneração celular e consequente morte celular, caso isso não cesse, né? A degeneração por acúmulo de açúcares acontece tanto no diabetes mellitus, né, com falta do hormônio insulina, a glicose fica em alta concentração no sangue, mas com dificuldade para entrar na célula. Isso vai fazer com que se acumule glicogênio, tá bom? Doença de Niemann-Pick, fígado, baço, milócito, linfonodos, doença genética que o indivíduo não produz as enzimas, é essa aqui, de degradação corretamente. E a gangliosidose juvenil, neurônio do sistema nervoso central, degeneração dos neurônios, por doença genética, e tem como característica o acúmulo de glicogênio no neurônio. Gente, degeneração celular é um assunto simples, mas eu quis fazer uma aula à parte para ficar bem sedimentado. Até a próxima aula.